Fala, gente, canal Bad Draw na área. Aí dessa vez para a gente estar trazendo a funcionalidade das modais de diálogo, é claro. Você sabe o que é uma modal de diálogo? A gente vai estar vendo isso aqui nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você aí não curtiu esse vídeo ainda, vamos lá, curte esse vídeo enquanto eu estou falando aqui que a gente ainda não começou a ver código. A gente já vai ver código, entendeu? Então você tem um tempinho aí, vai lá e se inscreve no canal. Vamos lá. Eu quero mostrar para você primeiro do que eu estou falando. Uma modal de diálogo, deixa eu tirar aqui esse zoom bacana aqui da nossa página, que ele é interessante só na hora que a gente começa ali a ver código. Espera aí, isso aqui é do vídeo passado. Deixa eu ir aqui no código aqui e tirar aquilo que está lá. Gente, isso aqui tá uma terribilidade. A navegação aqui está bem travada, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aqui em turmas, vai dar tudo certo. Turmas, enfim, eu estou abrindo aqui, tá vendo? Ele está demorando para me dar o script. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, aí a gente já vai conseguir ver numa boa. Bom, abri aqui a minha página, eu tenho aqui a turma 200A, 400F, né? Então vamos lá, 400F, vamos adicionar uma turma aqui, a 900B, né? Vou dar um feito aqui, 900B foi cadastrada com sucesso, ela está aqui, e agora clicando aqui, ele me dá um botão de excluir, e quando eu clico em excluir, ele ao invés de excluir a turma direto, ele me faz uma pergunta, ó, tem certeza disso? Essa turma será excluída, pá. Aí eu tenho a opção de confirmar ou de cancelar, então uma modal de diálogo, ela funciona justamente assim, para prevenir, por exemplo, que imagina se você tem aqui a turma 900B, imagina isso em um outro sistema que isso não pode acontecer, e aqui em vez de clicar em editar, você clica em excluir, né? Então isso é problemático e você precisa colocar uma medida de segurança anterior. Pelo menos eu coloco uma medida de segurança anterior nesse tipo de ação. Mas isso também poderia ser usado. Gente, tem um carro do gás passando aqui e tá terrível. Mas ele poderia ser colocado numa outra circunstância. Aí depende da necessidade do teu sistema. Eu vou estar mostrando para você como é que eu fiz para que isso aqui acontecesse. Ó, percebe quando eu clico em confirmar, aí sim ele exclui a 900A e me informa uma modal. Sobre modal de alerta, eu falei no vídeo aí que eu coloquei no canal, tá aí, procura aí modal de alerta, né? Se eu lembrar, eu boto aqui em cima na tirinha aí rodando, ela deve estar aqui do meu lado aqui. Aqui. Enfim. Enfim, é isso, né? Eu mostro uma modal de alerta. As modais de alerta são diferentes das modais de diálogo, porque a modal de diálogo ela oferece uma condição. Ela só executa uma determinada tarefa se o nosso usuário confirmar. Vê se chegando alguém aí. Não, chegando ninguém. Então vamos avançar. Primeira coisa eu quero mostrar para vocês a estrutura da função que chama essa modal de diálogo. Vamos lá, modal de diálogo. Esta função abre uma caixa de diálogo. Deixa eu dar zoom aqui para vocês. Esse aqui o zoom não vai poder ir muito longe por causa das linhas compridas, mas deixa eu jogar essa linha comprida aqui para baixo, eu vou conseguir dar mais um, vendo? Não tanto, pronto. Modal de esta função abre uma caixa de diálogo do tipo OK e cancelar, né? OK e cancelar, para que uma ação somente seja executada caso o usuário confirme a ação e nada aconteça caso ele desista clicando em cancelar. Está explicado. Esta função possui duas dependências. A primeira é uma janela modal que recolhe os valores da variável para modal, né? E a segunda e retorna um objeto contendo uma chave, você vai entender isso já já. E a segunda dependência é uma função chamada sentinela. Eu falei sobre isso num vídeo aqui no canal, mas fiquei de explicar e vou explicar agora. A segunda dependência é uma função chamada sentinela declarada abaixo da chamada da função modal diálogo. E a função sentinela tem seu corpo executado assim que o usuário interage com o diálogo, recolhendo um valor booleano em seu único parâmetro para decidir o que deve ser executado. Vamos lá, então os parâmetros são
título e mensagem. Título e mensagem, nada mais claro. Título que aparece ali, o título, no caso daquela que a gente viu, era tem certeza disso, e mensagem era aquele texto, parágrafozinho ali embaixo, que falava, será excluído. Recebe também a função sentinela, né? Que é passada aqui, é sempre sem a sentinela, você vai entender. Calma que você vai entender. Recebe um string, que é para o botão cancelar. Label do botão cancelar, label do botão cancelar e label do botão confirmar. Aqui eu repeti, mas é a label do botão confirmar. E aqui eu explico como é que é o corpo da função sentinela, tá vendo? A função sentinela, ela é uma função que será executada caso o usuário clique em confirmar. Você vai entender já isso. Tá vendo? O corpo dela é isso aqui, ó. Ela chama sentinela, ela recebe um parâmetro booleano, tá vendo? Ela só recebe a resposta do diálogo. E se a resposta do diálogo for ok, a gente passa aqui dentro dela o código que será executado caso haja confirmação. Vamos dar uma olhada aqui na modal diálogo. Veja que ela é pequena. Ela constrói aqui um objeto de dados, né, com os parâmetros que ela recebeu. Ó, título, mensagem, label do botão confirmar e label do botão cancelar. Ela constrói aqui uma variável, tá vendo? E uma variável passando aqui como chaves título, mensagem, label do botão confirmar e label do botão cancelar, e passando os valores aqui que ela recebeu como parâmetro. E a gente faz o seguinte, a gente chama o módulo xWindow, o método OpenLightBox, e o método OpenLightBox ele recebe dois parâmetros, ele pode receber dois parâmetros. O primeiro é a modal diálogo, ok? E que é o nome da modal que eu estou abrindo, que é essa aqui. O segundo é o dados para modal, que é esse objeto que eu estou passando aqui. Então eu estou passando um objeto com diversos valores, né? Por exemplo, o meu título, a mensagem, as labels do botão, para aquela modal lá, para aquela janela. Isso torna a minha janela uma janela dinâmica, porque ela pega valores dinamicamente da onde eu quiser passar. Então toda vez que eu chamo ela e passo valores, ela pode ter valores diferentes. É diferente de você construir várias janelas para dar mensagem no teu sistema. Bacana, né? É uma função genérica. E a OpenLightBox, ela permite que a gente tenha uma promissa. E quando que essa promissa aqui ela vai ser executada? Essa promissa ela é executada assim que a nossa janela ela é fechada, ok? Assim que a nossa janela é fechada, a gente executa esse código aqui. Quem é esse código aqui? Esse código aqui é a função sentinela. Né? E a função sentinela ela vai receber aqui, tá vendo que a promise, quando a janela modal é fechada, recebe um valor aqui, certo? E esse valor é um objeto. E esse objeto ele vai ter uma chave chamada retorno. Essa chave ela tem um valor booleano. Esse valor pode ser true ou false, ok? Então, sendo true ou false, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar dizendo para a função sentinela que não tem o seu corpo escrito aqui, mas eu vou mostrar para vocês onde é que o corpo está escrito. Então, ela vai receber um valor booleano aqui, a função sentinela, que não tem o corpo aqui, calma que eu vou te mostrar. E eu passo aqui, isso aqui é um método do JavaScript, que é um método call, né, que ele executa necessariamente a função, ok? Deu para entender? Está aqui a função sentinela, está aqui o parâmetro da função sentinela, a função sentinela foi passada aqui. E aqui eu mando executar a função. E quando que ela vai ser executada? Na promise do Lightbox, que é executado quando a modal diálogo é fechada. Certo? A modal diálogo foi fechada, houve a passagem de um dado para cá. Então a gente tem um valor booleano sendo passado aqui para a sentinela. Então antes da gente seguir aqui, vamos dar uma olhada na estrutura dessa modal. Ok? Perceba o seguinte, a modal ela está aqui, a estrutura do layout dela, nada demais, ela tem um título, um ícone aqui, um corpo para mostrar texto e dois botões, que a princípio são não e sim, né? Bom, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, tem alguém chamando aqui no WhatsApp, deixa eu silenciar. Eu lanço uma variável chamada dados, assim que a janela é carregada, tá vendo? E dados recebe o xWindow, classe Lightbox, getContext. Então eu já passei para cá aquela variável que eu estava construindo lá, lembra? De título, mensagem, labels. Então agora eu tenho aqui em dados tudo aquilo.
Então eu acesso título com dados.título e mensagem com dados.mensagem. Eu passo aqui, né, para minha janela, por exemplo, aqui em txt título modal alerta, ponto text eu boto dados.título. E assim sucessivamente eu alimento, ó, txt mensagem modal alerta, eu passo dados.mensagem no ponto text aqui. E os labels do botão eu boto aqui no ponto label. Só que eu crio uma ternária aqui. Eu digo o seguinte: se eu não passar nada, né, esses botões eles vão ter os valores de não e sim. Se eu não passar nada na função, ok? Então vamos dizer assim, ó. Eu percebo o seguinte: se dados.label do botão confirmar, lembra? Dados aqui, o objeto, label do botão, né, as chaves que eu passei lá atrás. Se dados.label, só para deixar claro aqui, eu vou deixar esses códigos aqui no meu OneDrive, que está aí na descrição do vídeo. Então você entra lá, provavelmente ele vai estar com o mesmo nome do vídeo aqui do canal. De repente eu tiro só parte, não sei o que, e deixo o nome. E você vai poder dar uma olhada e implementar isso aí nos seus sistemas, ok? Espero que você entenda. Se não entender, qualquer dúvida, entre em contato aqui, que a gente está aqui para isso, para ficar fera, parceirão. Então vamos seguir adiante aqui, ó. Eu digo o seguinte: se dados.label do botão confirmar for do tipo indefinido, né? Aí a ternária diz o seguinte: então ele recebe o valor ok, né? Vamos dizer aqui sim. Se não, ele vai receber o valor que está sendo passado ali pelo usuário em dados.label do botão confirmar, certo? Do objeto, a chave label do botão confirmar. A mesma coisa para o botão cancelar diálogo, que são esses botões aqui, ó, btn cancelar diálogo e btn confirmar diálogo. Então o confirmar diálogo recebe sim, se não, ele vai receber o valor aqui do label do botão confirmar, certo? Que é o valor que está sendo passado pela função. Aí o que a gente faz é o seguinte: eu atribuo a essa função aqui, a esse botão, né, o método xWindow. Isso aqui é o evento de clique, tá, gente? Do botão. Eu vim aqui, aí fui em propriedades, certo? Acho que vocês sabem fazer isso, né? Em propriedades eu criei no evento de clique dele, eu passei o xWindow.lightbox.close e passei um parâmetro no close. Eu criei um objeto aqui de apenas um índice, certo? E esse índice tem uma chave chamada retorno, e aqui eu passo true, quer dizer que é o confirmar aqui, e aqui eu passo false, que é o cancelar. Lembra aqui na nossa útil, né, que na promissa aqui a gente pega a resposta. Então resposta está sendo exatamente, ó, o retorno vindo de lá, e esse retorno ele tem um valor de true ou false, e está sendo passado aqui como uma, vamos dizer, uma propriedade para a função sentinela. Vamos ver agora um uso dessa modal diálogo aqui. Deixa eu buscar ela aqui. Diálogo. Modal alerta, modal... Bom, não achou. Modal alerta, modal diálogo. Tá aqui, pronto. Encontrado o dito cujo, perceba como eu chamo essa função, ok? Ela é chamada assim, ó, chamada da função modal diálogo. Deixa eu apagar esse código aqui, porque ele está aqui inutilmente. Modal diálogo, ela recebe um título, né? O título aqui é tem certeza disso, a gente vai fazer um outro lançamento lá em cima, tá? Aqui a mensagem, ó, essa mensagem será excluída, lembrando que isso aqui é um string, e isso aqui é um encadeamento de string. Eu botei esse mais, pulei linha para poder continuar embaixo, ok? Mais, pulou linha. Aqui a função sentinela sendo passada, que é uma função padrão, ok? Ela é passada assim, ela não é passada assim, porque se ela for passada assim, ela executa assim que é chamada, então a gente passa assim. Cancelar é o label do botão e confirmar é o label do botão de confirmar. E aqui está o corpo da função sentinela, que será executada assim que o nosso usuário clicar em confirmar. Como aqui está muito grande, isso não vai ser bom para exemplo. Isso aqui vocês puderam ver como é que diz? No vídeo de excluir dados via dataset, ok? Então eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou levar lá para cima, tá vendo? Eu vou abrir aqui um espaço para a gente executar isso aqui quando o nosso código ele abre. Lembrando, ó, que eu importei aqui, ó, carro anunciando aqui, né, gente? Esse pessoal adora anunciar com carros de som, gente, eu não sei não.
Enfim, aqui, modal diálogo, né? Modal diálogo foi importada. Modal diálogo pode ser usada. Lembrando que ela é uma função que está lá marcada com uma função do tipo export. Só as funções do tipo export podem ser importadas. Então, uma vez importada, aqui a modal diálogo a gente pode usar. Deixa eu abrir um espação aqui. Ok? Vamos trabalhar nesse espação. Deixa eu pegar a função sentinela aqui. E botar... aqui, botar ela bem pequenininha, tá vendo? Então é o seguinte, ó, eu chamo a modal diálogo, como eu chamo a modal alerta, se você viu o vídeo da modal alerta, vai ver que é bem simples chamar a modal alerta. Eu chamo a modal diálogo aqui, ok? Isso eu tive que fazer porque a promise, eu tive que fazer essa função sentinela pelo seguinte, para você entender, o cara está inventando onda. Não está inventando onda, foi o único jeito da gente ter um diálogo funcionando. A promise do fechamento da janela, ela acontece dentro desse script aqui, tá vendo? Ela está acontecendo aqui. Então aqui eu não consigo, por exemplo, ter acesso ao corpo da minha página. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, colocar uma mensagem lá na página, ou fazer uma imagem desaparecer, ou fazer, por exemplo, um formulário aparecer, ou enfim, passar um dado dinâmico do banco de dados, eu preciso estar lá para acessar os componentes da minha página. E aqui eu não consigo acessar os componentes da minha página, entendeu? Então eu precisei fazer dessa maneira. Aí o que eu fiz? Eu chamo a função modal diálogo aqui e encadeio a função da sentinela aqui embaixo. Então essa sentinela... gente, isso aqui deve estar uma luz horrível. Nem reparei aqui, eu saí abrindo a janela. Até que não. Tá bacana. Tá um sol aqui danado. Deixa eu tirar esse cara bonito que tá aparecendo aqui. Então tá aqui. Eu chamo a modal assim. Eu passo o título. Aqui o título. Eu vou botar aqui um título aqui. Título da diálogo. Aí eu fiz um comentário aqui só para ficar bacana, tá vendo? Eu vou tirar essa mensagem multilinha aqui, vou deixar ela numa linha só, para ficar mais bacana aqui também, ó, mensagem da diálogo, certo? Opa, agora abriu de vez, agora quer vacalhar, sinal que o ventinho tá entrando, né, gente? Aí fica melhor. Ó, mensagem, né, como segundo parâmetro, a função sentinela como terceiro parâmetro. Isso aqui é o título que vai ter o botão confirmar, tá? Vamos fazer o seguinte, eu não vou passar nem ele e nem ele aqui, a princípio, e a gente vai ver ali ele colocar sim e não. Só que aí eu vou ter que fechar aqui o parêntese aqui em cima, depois eu tiro. Ok? Então eu estou passando só o título do diálogo, a mensagem e a função sentinela. A função sentinela é aquilo que vai ser executado caso o meu usuário ele clique em confirmar, ok? Então vamos botar nada mais aqui na... ó. Aí eu vou dizer o seguinte, lembrando que a função sentinela ela recebe um true ou false. Esse true ou false ele é baseado ali no botão de sim e não, ok? Então, se... essa é uma estrutura básica aqui, ó. Se resposta do diálogo, quer dizer, se o parâmetro que a função sentinela recebeu for true, a gente vai fazer uma coisa simples. Vamos fazer assim, console.log o usuário confirmou, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, console.log o usuário cancelou. Então vamos dar uma olhada nisso funcionando, porque essa é a melhor forma da gente ter certeza se está tudo ok. Deixa eu salvar aqui. Olha lá, título da diálogo, mensagem da diálogo, ele pegou os rótulos padrões, porque eu não passei, ele passou aqui, ó, não e sim. Né? Vamos abrir aqui para a gente poder estar vendo. Eu vou botar sim aqui, ó. O usuário confirmou, ok? Vamos abrir aqui de novo. Você já entendeu mais ou menos como é que isso está funcionando, né? E eu vou dar um não aqui. O usuário cancelou. Então, baseado na escolha do usuário ali na modal, a gente pode dar seguimento ao nosso código, né? Por exemplo, a gente pergunta ao usuário: tem certeza que deseja incluir esse registro no banco de dados? Aí ele diz sim. Aí a gente executa aqui dentro da sentinela, né, uma determinada tarefa. Uma dica é você criar funções que vão ser executadas aqui, ao invés de colocar códigos aqui, porque senão isso aqui pode ficar confuso.
Então é legal, por exemplo, você ter uma função e vir aqui e chamar, por exemplo, uma função, por exemplo, gravar no banco de dados, né? Função gravar no banco, né? Aí você executa ela aqui, né, caso tudo ocorra bem, entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui os rótulos, né, para aqueles botões, só para você ver isso funcionando. Ao invés de cancelar, vamos chamar assim, desisto, né? Deixa eu tirar aquele parênteses que eu botei aqui. E no confirmar, vamos dizer assim, eu confirmo, né? Eu confirmo. É isso, dessa forma a gente está passando ali para o nosso usuário um diálogo. Aqui em título a gente vai botar assim, você confirma. E aqui em mensagem vamos dizer assim, confirma a ação que estava fazendo no site, né? Confirmação que estava fazendo no site. Vamos lá ver como é que isso tá. Ó, abriu, ó. Você confirma, devia ter uma interrogação aqui, né, gente? Foi mal. Confirmação que estava fazendo no site. Aí desisto, eu confirmo. Aí botar confirma aqui, ó, o usuário confirmou. Aí a gente teria executado ali todo aquele código. E essa função sentinela, estando dentro do nosso script da página, a gente tem acesso, por exemplo, a mudar isso aqui. Entendeu? Eu vou só mexer nisso aqui, que é a minha propriedade, aqui é a minha txt1, né? Só para você ver como isso vai funcionar. A gente vai dizer assim, w, deixa eu só fazer o seletor ali, a minha text1.text vai receber aqui o valor 555, né? Então se eu confirmar, ele vai pegar aquilo ali e vai botar o valor 555. Então essa variável sentinela é muito importante, ela 555, ok? Então a gente consegue ter acesso à nossa página aí. Então, fazendo uma revisão aqui, eu tenho uma função aqui que eu vou colocar à disposição de vocês aí, ela está toda comentada, eu acho que dá para entender, né? Chamada da função, tá vendo? O Wix está uma porcaria para trocar de script aqui, eu acho que eu precisava recarregar aqui essa página. Enfim. Deixa eu salvar. Vendo? Eu não estou conseguindo navegar bem entre os scripts. Tá vendo? Olha o que ele fez aqui. Ó. Olha que loucura. Tá vendo? Então, salva a ocultação do ícone para o menu hambúrguer, acesso aos dados via dataset. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu salvo e vou recarregar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 22 minutos. Eu quero só mais alguns minutinhos, só para a gente fazer uma revisão, tá bom? Eu vou dar um pause no vídeo aqui. Eu vou tentar. Prontinho. Então, o que que você vai ter? Você, né, se você for aí no meu OneDrive, dá uma olhada no código. Você vai ter essa função aqui, que é a minha modal diálogo. E a minha modal diálogo, ela recebe, né, esses parâmetros aqui. Título, mensagem, a função sentinela. E as labels que são opcionais, que podem ser passadas ou não, ok? E você precisa também, eu também vou passar para você esse código aqui da janela, ok? Essa estrutura aqui você desenha, ok? Título, mensagem, botões, o ícone aqui, você vai desenhar, né? E baseado nisso, isso é bem intuitivo, tá? Com uns nomes bem tranquilos aqui de você perceber. Né? E isso aqui, quando fecha, retorna um valor de true ou false, que é executado pela sentinela que está lá na nossa modal diálogo aqui. E toda vez que você for chamar a modal diálogo, você vai chamar a modal diálogo aqui, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, passando os parâmetros para ela, e você vai logo abaixo declarar a função sentinela. Né? E a função sentinela, ela vai receber um falso ou verdadeiro aqui. E baseado nesse falso ou verdadeiro é que você vai executar os seus códigos, ok? Eu vou ficando por aqui, né, deixando para vocês aí mais uma vez a visão da funcionalidade de uma modal de diálogo. Tá aqui, ó, você confirma
confirmação que estava fazendo, desisto ou confirmo, eu vou dar um confirmo e ele vai dar aqui o usuário confirmou e ele fez a mudança aqui na nossa estrutura do site. Eu vou ficando por aqui, eu deixo aquele abraço, né, e recebo aí com carinho a sua inscrição no canal e que você curta esse vídeo, ok? E já deixo aí o meu carinho especial para o grupo aí, o Xcode Brasil, tá muito bacana. Quero mandar um abraço aí também pro meu amigão Fábio, embaixador do Wix lá do Distrito Federal, que postou um vídeo lá no nosso grupo, um vídeo bacana, né? O trabalho dos embaixadores aí muito bom, pessoal do Wix dando importância ao público aí do Brasil e do mundo, porque se a gente quer se tornar uma sociedade digital, a gente precisa ter pessoas que entendam, né, desse mundo digital e por onde são os caminhos para se chegar a ele. E isso tudo, gente, com qualidade, porque acho que a gente já passou da fase de fazer rabisco no papel. A gente hoje entrega uma coisa bem estruturada. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. E se puderem aí me deem feedback sobre isso. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tá? Eu espero que essas modais sejam úteis para vocês. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Fui!